Bom, fazendo então a configuração de distribuição eletrônica para íons, bora começar pelos ânions. Ânions, vale lembrar que são espécies carregadas negativamente e são negativamente carregadas por receberem elétrons. Tá? Para fazer a configuração eletrônica de ânions, não tem problema nenhum. A gente soma o número de elétrons recebidos, aqueles, né, juntamente com aqueles que ele já tinha, e depois é só fazer a configuração eletrônica. Né? Então, somar o número de elétrons aí recebidos e configurar. Vamos ver aqui o oxigênio na forma do ânion óxido. Né? Então, esse cara aqui, o O2-, ele é chamado de ânion óxido. Tem número de oxidação ONOx -2. Perceba que ele tem um total aqui de 8 elétrons, porém ele recebeu 2, né? Então quer dizer que esse ânion óxido tem um total de 10 elétrons. Fechou. Meu, tinha 8, recebeu 2, está com 10, configurou. 1s2, 2s2, 2p6. Perceba que nesse caso, ó, todos os níveis, todas as camadas, elas encontram, assim como os subníveis, gaguejada aqui, os níveis e os subníveis e as camadas estão totalmente preenchidos. Ó. Nível 1, camada K com 2 elétrons, nível 2, camada L com 8 elétrons e os subníveis também. Né? E depois a gente vai ver que esse recebimento de elétrons não é à toa, né? Ele fica na camada aí de valência com total de 8 elétrons, tem a ver com uma regrinha que é chamada de regra do octeto, né? Ó, camada de valência aqui, perceba, maior valor do nível. Essa é a nossa camada de valência. A camada de valência agora para o ânion óxido está preenchida com um total de 8 elétrons. Então vai sacando essas coisas que vai adiantando bastante a nossa vida, beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo, ó. Especificamente para cátions. Para cátions, a minha aí, melhor maneira de fazer a configuração para não errar é primeiro configurar o átomo neutro. Né? De novo, redundante, porque a gente sabe que átomo tem que ser neutro, beleza? E depois, então, a gente vai identificar a camada de valência. Por que isso? Porque os elétrons, eles são retirados, quando se formam cátion, especificamente da camada de valência. Não é de outro lugar, a não ser da camada de valência. E assim, né, a gente não erra. Ah, Igor, mas às vezes eu faço dar certo. É melhor fazer nessa sequência, porque você vai ver que pode dar problema. Então vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Ele pediu para a gente fazer a configuração eletrônica do Na+. Né? Então o que a gente faz primeiro? Faz a configuração eletrônica do átomo neutro, do sódio. Sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. E a gente faz a configuração. Ó. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Beleza? Já fizemos a configuração. Agora a gente vai identificar a camada de valência. Maior valor do nível. Nível 1, nível 2, terceiro nível. Essa daqui é a nossa camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência aqui do sódio? 1 elétron. Beleza? Quantos ele está perdendo? Na+, esse mais aqui, indica que ele perdeu um total de 1 elétron. Então ele está com 10 elétrons agora. Então dá uma olhadinha. A configuração eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, de onde sai esse 1 elétron? Da camada de valência. Então vai sair exatamente aqui do 3s1. Então esse 3s1 vai embora e ficamos com a configuração eletrônica correta aqui do Na+. Então faz a configuração do átomo neutro, identifica a camada de valência e de lá retira os elétrons, a quantidade que então foi perdida. Vamos mais um exemplo, porque cátion às vezes dá probleminha. Ó, quero fazer a configuração eletrônica do ferro 2+, certo? Legal. Bom, digamos que eu vou fazer a configuração eletrônica aqui. Digamos que eu não tinha assistido essa parte da aula e falei assim, a configuração eletrônica eu já sei e eu vou fazer do jeito que eu sei mesmo, que sempre dá certo. Tá bom, vamos ver. Configuração eletrônica aqui, ó. Ferro, né? 2+, ele tinha 26 elétrons, perdeu 2, então está com 24. Eu sou super esperto, meu Igor fica falando aí, mó chato. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Quantos elétrons a gente precisa? 2, 4, 6, 10. Aí 2 aqui, 18, 20. Tá faltando 4. Beleza, essa é a configuração. E tem 24 elétrons. Mas será que essa configuração está certa? Vamos ver, porque na minha sequência, não na minha sequência, né? Na sequência que sempre dá certo. É configurar o átomo neutro, fazer aí a identificação da camada de valência, tirar os elétrons da camada de valência. Então, vou pegar o ferro. Ó. Ferro neutro, 26 prótons, 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d6. Deixa eu ver se tem 26 elétrons. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 e 6. Ótimo. Aí identificar a camada de valência. A camada de valência é o maior valor do nível. Nível 1, nível 2, terceiro nível. Opa, tem um quarto nível aqui. Essa é a camada de valência. Ah, olha só. Os elétrons saem sempre de onde mesmo? Da camada de valência? E o que o 4s2 está fazendo aqui, então, na configuração do ferro 2+? Porque essa configuração aqui é... Tá errado. Não é assim que faz. Se eu fizer direto, ó, pode dar erro. Então, vamos apagar essa caca toda aqui e vamos fazer a configuração correta. Aí, descobriu a camada de valência? Ele vai perder quanto? 2 elétrons? Então, eu vou tirar aqui o 4s2. Ó. Nesse caso, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2... 3p6, 4s2, vai embora. E fica com 3d6. Os mesmos 24 elétrons, mas agora sim configurados de maneira correta. Por quê? Porque os elétrons, para a formação de um cátion, né, especificamente aí, a gente está falando do cátion, saem da camada de valência. Agora, esse aqui tem um problema maior, porque ele pode se transformar, né? O ferro ele pode ter dois estados ou números de oxidação. É o ferro 2+ e o ferro 3+. São só esses dois, é bom saber, hein, cara? Bom saber e bom decorar. Ferro 2 e ferro 3. O ferro 3+, ele está com um total de 23 elétrons. E aí a galera dá uma bugada também, porque fala, não, já sei que tem que fazer do átomo neutro, descobrir a camada de valência, tirar os elétrons da camada de valência. Porém, quantos elétrons tem na camada de valência aqui do ferro? 2 elétrons, é isso? Mas ele perdeu 3, mas eu tenho 2, mas ele perde 3, mas eu tenho 2. Mas como é que então? Então vamos com calma. Ele precisa tirar 3 elétrons. O que a gente vai fazer primeiro? Tirar os 2 elétrons da camada de valência e depois a gente vem tirando de fora para dentro. A primeira coisa é tirar a camada de valência e depois, agora a gente vai tirar do subnível mais energético. Então, olha só, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora eu vou fazer cair 2 elétrons. Vai embora o 4s2, né? Aí, mas ele perdeu mais um. Então, eu vou vir aqui, ó, 3d5. E aí ele fica com um total de 23 elétrons também configurados aí de maneira correta. Beleza? Muito bom. Então, a configuração eletrônica para íons, para ânion é bem tranquilo, né? Pegou lá o número de elétrons que ele tinha, soma com o número de elétrons que ele recebeu, configurou. E está sempre certo. Agora, para cátions que a gente tem que tomar o cuidado. Faz a configuração de distribuição eletrônica para o átomo neutro. Descobre ou então identifica a camada de valência e retira os elétrons da camada de valência. Mas, se ele perder mais elétrons do que a camada de valência tem, não tem problema não. Continua tirando primeiro os elétrons da camada de valência e depois vem tirando de fora para dentro do subnível mais energético, aí para dentro dos níveis mais próximos do núcleo. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, dá um toque. Até mais.